Bom, pessoal, eu estou aqui incumbida, né, nessa missão dada pela Ângela Garcia, desse projeto muito legal e pioneiro, que são as 24 horas de dança, dentro desse intervalo da dança, que é o nome do nosso evento. Eu sou a Brisa Marraila e eu fui convidada, então, para trazer o assunto Business Dance, nesse momento em que a gente está se reinventando enquanto artista, produtor de dança e todos os profissionais que envolvem esse segmento. O nosso evento, ele tem por objetivo comemorar o Dia do Professor, também a nova estação, né, que traz uma nova energia para todos nós artistas, que é a estação da primavera, e o Outubro Rosa, que é uma data bem importante para nós mulheres, para que a gente possa, nesse ano também, não deixar de se cuidar e de se tocar nesse assunto que é o câncer de mama. Eu agradeço a Ângela Garcia por mais uma vez confiar em mim e me convidar para uma atividade tão interessante e importante, que é falar sobre a dança também no âmbito como um negócio, né? Então, aqui dentro do business. Para que eu possa iniciar essa reunião, esse encontro, eu trouxe convidados que são pessoas extremamente importantes e expoentes dentro dos segmentos, né, da dança em diferentes vertentes. E em seguida, cada um deles, por ordem alfabética, vai se apresentar. Mas eu gostaria de agradecer a presença, então, do Ayrton Tomazoni, da Denise Cancaro e da Daniela Ojeda, que são os meus convidados que vão estar comigo e com vocês aqui hoje durante esse programa, que faz parte, então, do Intervalos da Dança. Vou começar com o Ayrton, vou te convidar, Ayrton, para te contar um pouquinho para o pessoal, então, quem é o Ayrton, o que tu está fazendo e o que tu queres passar para o pessoal nesse nosso momento aqui do Encontros da Dança. Bom, Brisa, primeiro, obrigado pelo convite, tu e a Ângela, e por essa importante iniciativa. Acho que todo o espaço para a gente poder refletir, né, e trocar experiências em torno da dança é importante, e especialmente nesse ponto que às vezes é relegado, né, da dança como negócio, né? Então, acho oportuno essa discussão e fico muito feliz de estar aqui, espero poder contribuir. Então, já me apresentando, afinal, são 30 anos no mercado cultural, né? 25 anos de dança, com múltiplas atividades, aí acho que já desempenhei quase todas, de bailarino, coreógrafo, professor, diretor, produtor, professor. Então, acho que nessa cadeia produtiva que a gente chama, que a dança possibilita, eu acho que eu já atuei minimamente em quase todas as frentes. O que, de certa forma, eu levei, né, como conhecimento e como todo um arcabouço, quando eu fui convidado em 2005 para assumir o Centro Municipal de Dança de Porto Alegre, da Secretaria Municipal da Cultura. Então, poder pensar desde lá as políticas públicas alicerçadas por todas essas experiências, né? De ter atuado junto da universidade, né? Dei aula quase 10 anos na UERGS, no curso de graduação em dança, né? Atuei no pós-graduação em dança da PUC, da URGS, enfim. Né? Comecei como bailarino lá no Ballet Fênix, ainda na década de 90. Já passei, antes de estar nesse lugar público, já passei pela questão, vamos dizer, empresarial, porque afinal, né, tive minha própria companhia de dança e todos os desafios de manter, né, um trabalho independente nesse nosso país e viabilizar alternativas. Então, com tudo isso que eu parti para esse desafio de estabelecer políticas públicas em Porto Alegre,
que já vai aí, né, já estamos aí há 15 anos, já tem alguma história, e uma história que eu fico orgulhoso da sua arrancada, porque eu sempre digo, a gente começou numa área que quando eu cheguei tinha um orçamento de pouco mais de R$ 10.000 por ano para pensar alternativas de dança, o que era insignificante, né? Era um setor dentro da Secretaria de Cultura que ficava dentro da coordenação de artes cênicas, era uma mesinha, né? Então, de 2005 para cá, meu trabalho foi de reafirmar, né, a potencialidade, a abrangência do segmento da dança, né? Que olhar para a dança não era um favor, né, do poder público, mas sim era reconhecer, né? E daí vamos falar que eu acho que é um mercado e potencial que gera recursos, que gera empregos, que paga impostos e que, portanto, tem direito, né, como as demais áreas, porque a gente não tinha, por exemplo, né, a dança dentro da Secretaria Municipal de Cultura como uma coordenação, como a música, como o cinema já tinha, como a literatura já tinha, como o teatro já tinha. Então, eu tratei de constituir isso e, nesse sentido, a gente foi exitoso, né? Conseguimos ter uma coordenação própria, né? Um espaço próprio, uma equipe própria, orçamento próprio, que, segundo até uma aluna que fez na graduação da URGS, a Paula Fim, fez um estudo, a gente saiu daqueles quase 10 mil, né? E conseguimos um avanço de 1000%, o que de 10 mil não é tão assombroso assim, mas bastante significativo, né? Dentro das possibilidades que a gente tem dentro do orçamento da cultura, que a gente sabe que é o menor de todas as áreas, né? É menos de 1% do orçamento da prefeitura que é destinado para a cultura. Então, a gente conseguiu construir isso, e eu não vou me alongar muito aqui, mas alicerçado muito nesse entendimento, né? A gente fez um levantamento inicial quando eu comecei no centro de dança. A gente carece muito de dados, né? E sem dados, como é que a gente faz planejamento, né? Olha ali a Daniela, como é que a gente pensa marketing se a gente não sabe com o que a gente está lidando? Então, uma das primeiras iniciativas, e foi os argumentos que eu consegui trazer para o poder público enxergar o segmento da dança, foi esse, que a gente tinha mais de 80 grupos na época, né? Hoje são mais de 100 grupos e companhias atuando em Porto Alegre. A gente tem mais de 100 escolas hoje, né? Na capital, e mais ou menos uma estimativa de 12 a 15 mil alunos, né, que antes da pandemia estavam matriculados fazendo aula presencial, né? Agora a gente está num novo momento que vai exigir da gente, né, entender essa realidade de novo, mas naquele momento isso foi decisivo. E se a gente pensar que desses 80, 100 grupos de companhias fazem espetáculo pelo menos uma vez por ano, que as escolas fazem a apresentação pelo menos de fim de ano. Ou seja, a gente vai pensar numa cadeia produtiva que gera horrores de emprego, iluminadores, gráficas, locação de espaços. Então, assim, é muito produtivo e é muito significativo isso. Então, essa minha atividade tem sido de tentar construir dentro da esfera pública esse reconhecimento e ações que possam ir ao encontro, né? Que possa fortalecer de alguma forma, mesmo que às vezes modestamente, né? Com uma mostra que dá visibilidade, né? Com o prêmio Açorianos que dá o reconhecimento nas suas múltiplas diversidade de ações e linguagens, enfim, da gente poder, né, na criação de uma companhia municipal de dança que paga salário para os seus bailarinos, e infelizmente nesse momento as atividades suspensas, né, e sem pela prefeitura. Então, enfim, a gente segue enfrentando os desafios porque a gente vê que realmente, né, é um bom negócio. A dança é um bom negócio. E depois a gente fala detalhes do que vai exigir esses tempos da gente poder continuar pensando assim. Muito legal, Ayrton. Bom, eu não preciso nem dizer que eu sou super fã do Ayrton, né? O Ayrton é a primeira pessoa que me acolheu quando eu comecei nesse segmento da dança oriental, que ninguém ouvia falar em dança do ventre, dança
do ventre era quase que desconhecida, e eu bati lá e o Ayrton me abriu as portas, isso em 98, foi meu primeiro show. E de lá para cá, a nossa trajetória só se manteve e cresceu, né? Tanto no teu segmento, que tu explanaste muito bem, que é super importante para todos nós, quanto na minha missão aqui de levar a dança do ventre para o mesmo patamar de outras danças que tinham espaço e que nós também conquistamos. Agora, então, eu queria que a Denise, né, Cancaro, falasse um pouquinho sobre a tua trajetória, Denise, que também é super, assim, extensa, mas aquilo que te representa nesse momento e para as pessoas te conhecerem um pouco, né, já que tu traz aqui a representação do profissional de dança no aspecto de bailarina, né, e professora. Certo. Então, em primeiro lugar, é Denise Cancaro. Muito sim, obrigada. Eu sempre falo, Cancaro. É Denise Cancaro. Tá, Denise, eu ainda vou aprender. Muito obrigada, Brisa. Muito obrigada, Brisa, por esse convite, né? Agradeço bastante, fiquei lisonjeada, né, de estar aqui junto com vocês. Então, eu já trabalho há 42 anos com dança. 42 anos, então eu digo sempre que é uma vida de dança. Eu sou da parte da dança, né? Eu já nasci dançando, digamos assim. E de pequena, fui pegando aquele amor, foi a parte primeiro de ser bailarina, toda a formação. E com 17 anos eu já comecei a dar aula em escola. Eu dava, claro, adolescentes, crianças pequenas, né? Continuei dançando, também fiz parte do Ballet Fênix em 90, 91, né? Fui bailarina do Ballet Fênix também. E também tive meu próprio grupo de jazz, nesses anos 90 também. Paralelo a isso, eu fui mais um pouco, eu fui com essa parte de dança técnica. Mas aí eu sempre me questionava, né? Que eu via que ela é um pouco elitizante, digamos assim, no sentido de é restrito, né? São pessoas que precisam da técnica da dança, da formação da dança. Eu trabalhava só com jazz naquela época, depois passei a trabalhar só com jazz. E eu queria mais, eu queria levar a dança para todas as pessoas. Eu queria que a minha dança se transformasse numa dança para todas as pessoas, para as pessoas fazerem a dança como forma de exercício mesmo. Então eu voltei e fui voltando meu trabalho para a linha de academia. Então, para isso, eu sou provisionada em dança, porque eu não tenho a educação física. Então, eu fiz o CREF, sempre tive muitos cursos, me dediquei muito. Fiz pós-graduação em dança e consciência corporal e adquiri o CREF. A partir disso, isso aí foi em 2005, que eu comecei a desenvolver, então, um trabalho voltado para academias, né? Que é a aula de ritmos, essa aula que todo mundo conhece, sempre levando junto o jazz. Mas aí eu já tinha um trabalho mais abrangente para mais pessoas, para mostrar como a dança faz bem para todo mundo e como é importante. Então eu abri o leque, né? E agora, aos 7 anos, já sou agora, então, empresária da dança, né? Porque daí tenho a minha própria escola. Então, é bailarina, coreógrafa, professora de sala de aula, sim, que eu adoro, e empresária da dança, porque tenho a minha própria escola, né? Então, sempre desenvolvendo esse trabalho agora para adultos. Então, hoje em dia, a minha escola de dança é voltada para adultos, né? Eu só tenho trabalho com adultos, a gente justamente a dança como forma de exercício. E participo, sim, eu tenho uma mistura dessa parte dança técnica com a dança atividade física. Sempre busquei, sempre fui envolvida com espetáculo, sim, sempre fiz minhas alunas participarem de espetáculos, então elas todas gostam muito dessa parte, que é estranho, né? Ah, academia, não tem apresentação. Não, mas quando eu saí de academia e eu sempre fiz questão de apresentações. Eu tenho um grupo de mulheres, o meu grupo também já tem grupo Dança do Bem, Denise Cancaro. Já
O Ayrton já teve a oportunidade, a gente já participou de vários eventos, concursos, eventos, e esse grupo consta de, hoje em dia são 17 mulheres profissionais, cada uma na sua área, mas que tem a dança como paixão, né? E com isso eu despertei nelas essa vontade de sempre se apresentar. Então a minha escola sempre fez apresentações de final de ano, sim, onde eu também fui diretora artística, toda essa parte de espetáculo, então eu também me envolvo, né? E então acho que é isso. Não sei se querem perguntar mais alguma coisa, saber mais alguma coisa aí, Brisa, que tu acha importante que eu fale. Na verdade, tu foste bastante sintética, mas completa na tua apresentação. Eu é que aqui tô meio ruim de ordem alfabética, né? Pela ordem seria a Dani, mas eu tô assim, eu acho que é a pandemia, assim, eu ando fazendo umas gafes de óbvias, de português e coisas assim que eu acho que também tá me afetando o cérebro. Mas não faz mal, foi ótimo te ouvir. Com certeza a Dani não fica chateada, até porque talvez para ti, como tu és aqui a convidada de outro estado, é interessante que tu ouça os nossos convidados primeiro, mas agora eu gostaria que tu te apresentasse também. Muito obrigada, Denise, e a gente em seguida depois segue conversando contigo também. Agora, então, com vocês, né, a Daniela Ojeda, é assim? Pode falar, Dani. Não fico chateada, não. Esses erros nunca acontecem por acaso. Eu estava curiosa para conhecer os colegas aqui do painel. Gente, prazer, meu nome é Daniela Ojeda, eu sou aqui de São Paulo. Me sinto intrusa aqui, né, na questão, né, de Porto Alegre, mas também me sinto caçula da dança, né? Para mim a experiência de vocês é incrível. Tá aqui, eu quero agradecer a Brisa pelo convite, a Ângela também, estender a ela também, estou muito honrada de estar aqui. E caçula da dança porque estou na dança há 10 anos, efetivamente com negócio, né? Namorando a dança há 20. Antes disso, sou formada em gestão de qualidade, antes de embrenhar na área de marketing, e essa foi a minha formação matriz, digamos assim, né? Onde, através disso, entrei na área corporativa e me apaixonei pela parte de gestão. E já acelerando, quando entrei na área da dança, efetivamente, né? Hoje eu sou sócia proprietária, né, da Caleidoscópio Editora, é uma editora especializada em livros e tem uma publicação, né, que é uma revista especializada em dança do ventre, que é a Chime. E a partir da revista, o que era para ser só uma revista, se tornou um super produto no mercado e principalmente um produto agregador. Então a gente se tornou ponte de conhecimento, de qualidade, onde a gente entrou, era uma época que ainda a internet não era o que é hoje a globalização, então a gente se tornou uma fonte de conhecimento teórico e técnico. Brisa, uma das nossas principais colunistas, inclusive, na revista, né, escreveu e ainda continua escrevendo, agora de maneira digital, mas continua contribuindo para a gente com todo o seu conhecimento. E a gente foi percebendo no mercado. A minha introdução foi interessante porque essa questão da visão, né, do trazer, o corporativo, a visão né, de corporatividade para a dança, a princípio foi um choque. Eu acho que isso é o que eu mais lembro da minha entrada no mercado da dança, foi essa questão que o Ayrton comentou muito, que é do pensar, né, o mindset dos profissionais de dança, que normalmente é aquilo. A pessoa começa a dançar e se apaixona por isso. E aí o bichinho pica e não fala, é isso que eu quero fazer da vida. Se torna um amor, se torna uma paixão. Mas, para você transformar essa paixão depois num negócio, que é a questão do painel aí que a gente está trazendo hoje, é um caminho que precisa ter gestão. E, normalmente, artista, não são todos, é claro, tem as exceções, mas, normalmente, né, dá uma travada nessa parte de entender as necessidades de ter que um negócio pede nessa parte de gestão. Então, o meu trabalho hoje, né, o propósito hoje da revista é continuar trazendo esses conhecimentos, ampliando a questão técnica, né, mas também com projetos que hoje abarcam agência de marketing, por exemplo, em qual até a Brisa comentou, que faz parte, e de outras prestações de serviço para partir de suporte para o pessoal artístico poder
né, conseguir entrar nessa parte de negócio que realmente, às vezes eu sinto que é um pouco complicado. Só queria pegar o gancho que a Ayrton comentou também, da questão dos números, a importância disso, né, da gente ter... Eu lembro que logo quando começou a pandemia, eu entrei em contato com órgãos como o Sebrae, por exemplo, para saber as atitudes que né, seriam tomadas frente à pandemia para a classe artística, né, de dança. E foi curioso, infelizmente, né, no aspecto negativo, em que eles não tinham nenhuma ação específica para a área da dança. A maioria era voltada para a área de saúde, academia de ginástica. E eu questionei, né? Queria saber, né, o porquê disso. E eles foram muito categóricos quando eles informaram que esses dados, quantas pessoas efetivamente dançam, né? Quais os dados numéricos, né, de retorno financeiro na questão de impostos, porque nós temos muitas escolas ainda na ilegalidade, né, na informalidade, na verdade, né? A gente sabe que tem o tempo de maturação do negócio ao começar, enfim, tudo mais, mas ainda é um mercado que ainda está em construção. Então, por conta disso, né, o fato da gente não ser uma categoria, né, a dança ainda também não é... eu me lembro nos gráficos da pandemia que a gente sempre era alocado junto a academias, né? Não era um ser à parte. E foi exatamente o que a Ayrton falou, a dança é um ser vivo, muito vivo, e que quando a gente pensa no mercado total da dança no Brasil, né, que são diversas modalidades, né? Hoje, eu estava olhando outro dia, são mais de 44 modalidades diferentes que a gente tem, né? Então, assim, são muitas pessoas que vivem disso e que geram um negócio que gera impostos, enfim. Então, assim, não ter isso, né, um lugar ao sol, a dança não ter esse lugar é complicado, mas eu acho que agora, para finalizar o pensamento, nesse momento de pandemia, a dança e os artistas em geral estão tendo um reconhecimento muito maior da população, porque a arte salvou muita gente, ainda vem salvando muita gente na pandemia, onde todos ficaram, né, por muito tempo fechados, enfim, e através da tecnologia puderam ter acesso à dança e outras atividades de uma maneira bem interessante. Então é isso. A gente vai falar justamente sobre isso, né, agora. O pessoal já conheceu um pouco vocês, ou já lembrou, né, quem já conhece, porque é sempre importante que a gente se coloque como profissional, né? Porque aqui todos a gente está falando sobre mercado e sobre o business, né, da dança. Por quê? Eu também, enquanto empresária e produtora artística, esse ano de 2020, ele realmente, assim, saiu totalmente da curva, né? A gente vinha, assim, nesse crescimento, buscando esse ajuste, cada um no seu segmento. E aí, eu tinha toda ali com a minha sócia um planejamento para 2020, a gente até tinha algumas ações já planejadas para a área digital, já vinha investindo nesse segmento, mas uma coisa assim adicional do presencial. E aí, quando veio a pandemia, a gente, tipo assim, né? E agora? O que a gente vai fazer? Todos aqueles nossos projetos a gente vai engavetar, a gente vai sentar e vai chorar, o que a gente vai fazer? E aí, realmente... houve esses grandes desafios, mas também a gente enxergou várias oportunidades que estavam engavetadas há muito tempo pela facilidade do presencial ou porque a gente, né, tinha essa demanda que já era o cotidiano e que esses outros desafios ficavam assim para um segundo momento, ir plantando devagarinho e tal, e que de repente a gente viu ali o grande, né, Dani, inclusive, foi motivada pelo aquele evento do Sebrae, que também a Daniela coordenou, junto com o Sebrae lá de São Paulo, um evento para trazer à tona para o pessoal de dança as oportunidades que esse momento traria. Aquilo ali que já estava na minha mente me acendeu uma possibilidade. Então, eu queria também, agora aqui num debate, né, vou fazer algumas perguntas específicas para vocês, mas também saber o que vocês inovaram e como vocês estão vivenciando esse ano. E vou começar justamente perguntando para a Denise, que está mais próxima da minha realidade, no sentido de também te ouvir, Denise, como é que foi para ti
esse momento em que tu percebesse ali, ó, que não ia mais dar para fazer dança do jeito que a gente estava acostumada, e como é que as tuas alunas também viram essas inovações, principalmente porque eu sei que tu trabalha bastante com o público adulto e adulto maduro, né? Pessoas que estariam ali na faixa do grupo de risco. Então, eu queria te ouvir um pouco nesse sentido. O que que tu inovou e o que que tu aprendeu, o que que tu vem aprendendo nesse período? Nossa, gente, eu tenho para dizer para vocês que essa pandemia foi uma grande revolução para mim. Primeiro lugar, que fechamos a escola, a casa onde a gente estava, e fomos para dentro de um clube, um lugar maravilhoso, muito melhor. A minha escola está pronta, maravilhosa, para atender todas as alunas. Então, eu mudei de espaço, nós fomos para dentro da Sociedade Libanesa de Porto Alegre, é espaço de dança Denise Câncaro, junto eu tenho a minha sócia Isabela Drago. Estamos lá finalizando as últimas obras, mas já estamos começando com algumas coisas presenciais. Paralelo a isso, quando foi lá no dia 17 de março, acho 18, fecha tudo, vamos para dentro de casa, Deus o livre. O que vai ser agora? Gente, eu nunca tinha feito uma aula online, tipo Brisa, assim, nunca trabalhei com online, né? Então, realmente, para mim, foi assim uma reviravolta, porque do dia para a noite eu tive que fazer aula online, né? Então, vocês pensem bem, a pessoa que não sabia nada de aula online, primeiro começa, hoje, qual plataforma vai usar? A luz, aí a casa, desmonta toda a casa, porque tu tem que ter um lugar apropriado para poder dançar. E para poder passar isso para tuas alunas, deixar um lugar agradável, com toda a iluminação, com toda o som. E o som? Como vamos fazer o som? Aí o som, aí tem que ser, não pode ser no teu celular, onde tu estás filmando, tu tem que ter um outro. E tudo isso foi uma loucura, gente, descobrir tudo isso do dia para a noite, porque assim... Foi assim, no outro dia eu já estava começando online, fui primeiro para Instagram, fui para Facebook, depois fizemos um grupo fechado e tenho para dizer para vocês que foi um sucesso. Consegui manter todas as alunas que tinham pago o ano, tá? Não perdemos nenhuma aluna, porque elas adoraram fazer as aulas online, né? E ainda agora estamos voltando com algumas aulas presenciais, né, Brisa, com todo aquele cuidado. O clube nos cedeu o salão de festas, porque não está acontecendo eventos eu até ia te perguntar, exatamente, eu tenho visto, né, que tu tá dando aula no salão, como eu conheço bem a libanesa, sim, né? No salão. No salão. Sim, sim. É porque as tuas turmas sempre foram muito grandes, né? Grandes, exatamente. Como tu diz, eu tenho muitas do disco, né? A maioria das minhas alunas eu trabalho 40 para cima, 40 anos para cima, né? Então eu pego ali, eu tenho alunas de 60, 70 anos, né? Então a gente precisou também agora adaptar. Então estou voltando aos poucos com alguns horários presenciais, mas agora muito chique são aulas híbridas, né? Então eu dou ao mesmo tempo presencial com online, né? Então os horários. Isso aí para mim ainda está sendo um desafio. Eu também tive que voltar agora. Eu estou assim com turmas híbridas, né? Ontem mesmo eu estava lá, assim, não sabia para onde olhava. Se olhava para a câmera, se olhava aula para quem estava presencial, se prestava atenção. Realmente está sendo assim. Eu acho que para nós, né, que não somos guriazinha ali, que está com o cérebro desocupado, eu acho que está sendo assim um combate ao Alzheimer. Porque a gente está tendo que pensar tanto e se ativar tanto que não vai dar Alzheimer em ninguém, porque todo mundo teve que aprender coisas novas, né, e se reinventar. Dentro desse segmento, eu queria também colocar o Ayrton aqui no nosso debate, Ayrton, e ouvir de ti como é que isso pegou vocês lá do Centro Municipal de Cultura, que tem uma agenda do ano assim enorme de eventos, né? E todas as companhias de dança que já tinham feito os seus agendamentos para espetáculos e toda inclusive eu. Como é que isso está sendo elaborado? E volto a pergunta para ti, né?
quais foram assim os teus maiores desafios e também aonde que tu enxergou oportunidades e como é que tu tá vendo assim o que que tu inovou e o que que tu pode nos contar, né, desse segmento que tu gerencia principalmente, né, e também o que que tu tá vivenciando pelo contato com diferentes segmentos da dança. Bom, não foi muito diferente, né? Nos pegou totalmente de surpresa, né? E despreparados, né? Por mais que a gente tivesse plataformas com o Zoom, né? Por mais que a gente tivesse feito algumas publicações no YouTube, mas não era usual. Então, quando aconteceu ali, né? A gente estava preparando o Dia Internacional da Dança e o Prêmio Açorianos, né? As duas cerimônias presenciais no Teatro Renascença, né? Com uma série de atividades, aulas durante o dia, performance, apresentações, lançamento de livro, e daí foi bem assustador num primeiro momento, assim, né? No início, eu acho que todos, né, tiveram uma certa... Olha, gente, passou o ser aqui na frente. E todo mundo torceu que fosse 15 dias, né? Um mês, né? Então levou um tempo de processamento para a gente aceitar, né, que era uma outra realidade. Mas, como a Denise coloca, a gente foi se surpreendendo positivamente com muitos aspectos. O primeiro deles foi o lançamento do livro Escritos da Dança que a gente fez, né, o terceiro volume, que a gente lançou em PDF e descobrimos aquela plataforma ISU, né, que tu pode ler folheando o livro virtualmente também. E planejamos todo um lançamento com os autores comentando seus artigos, né? Foi surpreendentemente exitoso, assim, né? E um alcance muito maior, porque quando a gente tem talvez 200 pessoas, né, num evento do lançamento do livro, a gente teve alcance de mais de 1.500 visualizações, e mais de 500 acessos ao livro. Então, a gente descobriu um potencial que não estava sendo utilizado, sem desvalorizar, né, o bacana que é a gente ter um livro físico, né, em papel, para folhear, rabiscar, sublinhar, né, mas a gente percebeu que a gente não estava potencializando o alcance, porque não estávamos usando as ferramentas que a gente tinha. E dessa maneira também foi. A Companhia Municipal suspendeu suas atividades, as apresentações que tinham programado, mas a gente tinha todos os espetáculos gravados profissionalmente pelo Fernando Muniz, né, de uma empresa específica. Bom, vamos lançar o nosso repertório, vamos deixar que as pessoas de casa, e muita gente que nunca tinha assistido a Companhia Municipal de Dança ou não conhecia o trabalho Caverna, Brasil Beijo, né, Scanner, Água Viva, Deva Chu, começaram a perceber e reconhecer. Então a gente percebeu que da precariedade inicial, na verdade, a gente era um grande potencial, né, que precisava ser trabalhado, que precisava ser, né, devidamente, porque eu digo que tudo isso foi acontecendo, a gente usa o termo lá no Centro de Dança, trocando a roda com o carro andando, né? Porque não deu tempo da preparação. A gente foi fazendo no andamento. Então, a gente percebeu que a gente tinha que, sim, seguir fazendo, mas, ao mesmo tempo, se aperfeiçoar, se aprimorar, buscar, né, novas alternativas. A gente também, né, foi ao Sebrae e não percebeu, Dani, lá como é que a gente podia ser ajudado, mas descobrimos a Flávia Moore, que trabalha com mídias digitais, que nunca tinha trabalhado com dança também, mas, não, para aí, eu vou tentar ajudar vocês. E a gente lançou um curso de mídias digitais, que a gente teve mais de 200 inscritos em um dia, só para a área da dança. E formamos uma turma com quase 60 alunos e alunas, e começou o pessoal a pegar gosto disso, né?
começou a aprender as ferramentas, começou a aprender. Acho que a Dani talvez possa falar muito melhor depois. Exatamente. Né? Isso que tu tá, desculpa interromper, mas para a gente criar mais uma dinâmica, eu acho que essa expressão, trocar a roda com o carro andando, adorei, vou pegar para mim. Mas eu acho que pelo discurso, né, tanto da Denise, que eu me identifico bastante, mas o teu também, dos projetos e tudo mais, eu acredito que foi assim meio que uma injeção num segmento que a dança ainda não tinha descoberto totalmente. Não sei se tu enxergou desta forma, Ayrton, só para buscar isso, já que tu traz o olhar de vários segmentos aí, né? Como eu falei, eu acho que era um potencial que estava adormecido, né? Estava ali, a gente tinha algumas experiências que já estavam usando, a gente já tinha algumas aulas de algumas bailarinas e professoras que vinham sendo dadas né, virtualmente, mas eram bem tímidas ainda e não eu arrisco dizer que não representavam 1%, né, do que as aulas presenciais representavam. Então, realmente, e as apresentações também, né? Porque acho que ainda era maior o preconceito que com as aulas. E daí eu acho que tem preconceito também aí, né? As pessoas, mas não é a mesma coisa. Eu ouço muito isso até hoje, né? Não, gente, não é a mesma coisa. É outra coisa. Com certeza não é a mesma coisa, né? É não outra tem coisa, como comparar. Né? Se a gente começar com comparação, o barco já afundou, porque não tem como. É outra coisa que pode complementar, pode ampliar, pode até substituir, mas pode não ser é a tão mesma bom quanto, sabe? Eu ouço muito de aluno, tem alunas, por exemplo, dando assim, pegando esse gancho e falando um pouquinho da minha experiência antes de passar para a Dani, que assim, ó, eu resgatei várias alunas que foram para outras cidades e que pararam de fazer aula presencial e que voltaram a fazer aula comigo, porque queriam fazer aula comigo e não tinham essa oportunidade. E também eu acredito que começou a atingir outras pessoas que tinham até vergonha de ir no presencial, porque se achavam descoordenadas e que daí sozinha em casa começaram a ganhar gosto por dançar. E essa questão de não ser igual, eu sempre falo assim, ó, que é de outra ordem que isso se trata, mas é algo que pode ser agregado, né? E aí eu passo a bola para a Dani, que tá aí para ficar, né, Dani? Porque eu acho que depois que passar a pandemia, todo esse aprendizado e todo esse investimento, todo esse novo fazer arte, fazer dança nos meios digital não vai desaparecer, né? Eu acho que isso, como é que foi esse período para vocês? Que eu sei que foi bem produtivo, mas, né? Porque todo mundo teve que buscar ali. Acho que teve vários segmentos e o teu da área de marketing, principalmente marketing digital para dança, foi assim está sendo bem produtivo, né? Sim. Sim, na verdade, assim, né, respondendo a sua pergunta, né, é aquilo, né, gente, onde a tecnologia encosta, ela não retrocede. Então, a gente tem diversos casos, né, diversos exemplos, né, desde o telefone, enfim, a internet, enfim, tudo que aconteceu, que a gente vai caminhando, a gente não quer voltar atrás, porque a gente otimiza, né, ganha tempo, né, o bem mais precioso, né, do mundo, que tempo é vida. Então, quando a tecnologia ela encosta, realmente ela não retrocede. Eu acho que a pandemia, o que acontece? Eu acho que a dança, ela estava no piloto automático, sabe? Todo mundo fazendo muito bem o que sabia fazer, da maneira que já estava habituado a fazer, e, claro, procurando sempre melhorias contínuas. Mas estava no piloto automático nesse sentido de buscar novidades, digamos assim. Com a pandemia teve, opa, o que eu faço agora com o conteúdo que eu já tenho? A didática que eu já tenho, que eu já estou habituada. E dança, gente, quando a gente começa, né, conectar com o público-alvo, né, falando um pouco já, né, puxando sardinha para o marketing, a dança é sinestésica, né? Então, eu te corrijo, eu pego em você, a gente dança junto, enfim. Como trazer isso para o virtual? A gente já tem, lógico, né, grandes incentivos tecnológicos, inclusive em realidades né, aumentadas e virtuais, onde, né, o professor pode até aparecer aí na frente de pessoas para poder ministrar essa aula. Mas ainda não é possível para todo mundo. Então, como
quebrar essa barreira. Então, todos os professores, que eu sinto, eu digo, que vai ter que ter muito presente para os professores esse ano, já, né, pegando o gancho que você falou que também o evento aqui é para isso, porque todos precisaram se reinventar suas didáticas, né, suas metodologias, para continuar fazendo com que a dança fosse ensinada com essa nova tecnologia. Então, agregando a tecnologia, então uma nova tecnologia, ela exige uma nova didática, né? Exigiu isso de todos vocês. E os relatos que eu tenho de todos os clientes e amigos que são professores, né, profissionais de dança, é que estão trabalhando 4, 5, 10 vezes mais do que trabalhavam. Tiveram que criar habilidades, é isso que o Ayrton falou, né, de trocar o pneu, né, com o carro andando, foi exatamente isso que vocês tiveram que fazer, porque nós tivemos alguns casos de algumas pessoas demoraram um pouco mais para entender o que estava acontecendo, né, mas aí tem a ver com a característica da pessoa e tudo bem, acho que não há certo e errado, mas as pessoas que entenderam já que precisavam, né, precisava ter mudanças na sua maneira, saíram na frente. Né, e com isso geram, claro, uma competitividade, né, saem na frente, conseguem se sair melhor. A gente aqui na editora, a gente entendeu, a gente já estava na área digital, mas a gente entendeu que a gente sempre fala que a gente presta serviço e é ponte para os bailarinos na nossa área, que a gente atua na dança do ventre especificamente, né? E a gente entendeu que nesse momento era mais importante do que colocar conteúdos para as pessoas, que esse papel sempre foi, nunca vai deixar de ser protagonista do professor e do profissional de dança, mas uma revista ela apoia, ela complementa, nós também temos toda a parte de DVDs didáticos, também outros produtos, joguinhos, enfim, outras coisas, mas são complementos. A gente entendeu que nesse momento de pandemia a gente precisava abraçar as pessoas e munir elas de ferramentas para que elas pudessem fazer essa mudança de uma maneira mais tranquila. Então, a gente mudou todo o nosso rol de serviço, a gente começou a atender efetivamente com, né, tendo a agência de marketing, também criando uma plataforma específica para escolas de dança, a qual até a escola da Brisa tem. Depois ela fala um pouquinho sobre a Stars Ballet Dance Play, e onde todo mundo precisou realmente, né, modificar e ir além. Mas eu acho que o importante foi que nem o Ayrton comentou, né? A maioria dos profissionais que a gente conversou, a gente percebeu que tinha uma coisa que vocês, os artistas, os professores não valorizavam tanto, que é o conteúdo próprio já adquirido. Quando rolou a pandemia, vocês precisaram pegar aquele baúzinho, aquela caixinha de tudo que vocês já sabiam fazer muito bem, tiveram que virar de ponta cabeça e falar, o que eu tenho aqui? E precisaram rever tudo isso. Então, por exemplo, é muito legal quando eu estou falando, poxa, tinha um arsenal de espetáculos ali que estavam, né, guardados, digamos assim, que as pessoas não tinham acesso. E que ele falou, pô, jogou lá, virou a caixinha dele e falou, gente, tem tudo isso aqui, ó. Que tal? Né? Ou então o conteúdo mesmo que vocês têm, né, no sentido de, poxa, mas eu posso falar muito sobre esse assunto, vamos fazer um livro, vamos, né? Então você vê que o conteúdo que todos vocês adquiriram todos esses anos, quem teve essa sacada e quem ainda não teve, está nos assistindo, tenha, de virar sua caixinha de conteúdos e revê-los para ver como que você pode servir as pessoas agora nesse novo momento. Porque a oportunidade, é o que eu sempre falo, contratempos, a pandemia foi um grande contratempo, ninguém esperava, né? Os melhores, os maiores gurus, enfim, planejadores, ninguém nunca colocou lá, eu gosto, né, de ferramentas de gestão, ninguém colocou lá na análise SWOT, lá, pandemia. Né? Ninguém não tinha colocado isso, então pegou todo mundo de surpresa, ninguém sabia. Mas é aquilo, né? Contratempos são como facas, ou elas nos servem, ou elas nos cortam, depende onde segura, no cabo ou na lâmina, você escolhe. Então, a pandemia, o que eu vejo, os profissionais que estão se dando muito bem e que estão vendo oportunidades na pandemia, afinal de contas, gente, é louco, né? Porque parece que faz tanto tempo que a gente está nisso, mas, assim, ontem a gente fez 6 meses. Então, assim, foi apenas um semestre. Agora, se eu perguntar para qualquer um de vocês 3 aqui, gente, o que vocês produziram nesses 6 meses? Eu tenho certeza que vocês vão falar que vocês não produziram, talvez, em 6 anos, o que vocês fizeram em 6 meses. Então, a capacidade humana, eu acho que ela foi colocada à prova também. Quando a gente troca o óculos, a lente, e pensa positivamente nisso, a gente vê o quanto a gente andou. A gente andou anos, e eu acho que não vai voltar, não. E aí, respondendo a sua segunda pergunta rapidinho, não vai voltar
ao que era simplesmente, porque os alunos também perceberam essas possibilidades, né? Você deu 2 exemplos perfeitos, Brisa, né? Falando de pessoas que, eu não sei se essa atividade é para mim, eu tenho vergonha, e até para experimentar. Eu tenho várias amigas que não são da dança que começaram a testar tudo. Então, vou fazer uma aula de culinária, vou fazer uma aula de violão, vou dançar. Enfim, testaram jardinagem, e aí tiveram a possibilidade, o tempo, né? Que a gente sempre fala, que fala, quando tiver tempo eu danço, quando tiver tempo eu faço isso, quando tiver tempo eu faço aquilo. A pandemia, se você olha pelo outro lado, ela foi um presente para a gente também poder respirar e falar, deixa eu experimentar coisa diferente. E teve, assim, uma grande quantidade de alunos que entraram na pandemia justamente nessa questão da experimentação. E por isso foi tão importante o acolhimento de vocês, professores. Os professores que entenderam que o acolhimento precisava ser diferente. Os professores que entenderam, né, como a Denise comentou, que não perdeu nenhuma das clientes, porque foi a primeira coisa que eu falei para todos os nossos clientes de agência foi: falem primeiro com seus clientes. Veja o que eles estão querendo nesse momento. Então, esse acolhimento tão importante, né, que é o descobrir, afinal de contas, o que cada um dos 20, 50 mil alunos estão lá fazendo com você é porque eles dançam. É o propósito, né? A gente viu que tinha muita gente que saiu da dança, não por nada, mas porque ela era o seu momento. E, de repente, no virtual, elas não conseguiram fazer disso ser o seu momento. E tudo bem, a gente precisa respeitar isso e entender quem são os nossos alunos dentro da escola. Mas, ao mesmo tempo, a gente viu que essa questão da tecnologia também pode nos continuar unidos, como agora, imagina, quando eu teria essa oportunidade de estar falando com vocês, né? E de novo, sempre olhando para o lado positivo. Então, quem teve esse olhar positivo e quem investiu no digital, que também é um grande erro, as pessoas pensarem que o digital não tem um investimento, eu acho que isso é uma coisa que é importante dizer também. O investimento de tempo e essa ressignificação para vocês, principalmente na questão didática e de metodologia, ela realmente não tem preço, gente, na verdade. Porque você conseguir adequar a dança para um espaço nesse sentido é muito difícil. Então, a pessoa tem que ser altamente qualificada. Por isso que a gente viu que vários professores ficaram pelo caminho, por falta de habilidade e conhecimento. E tudo bem, vão, né, num outro momento oportuno, buscar esses conhecimentos. Essa questão de aulas híbridas, só terminando, Brisa, isso vai ser tendência do mercado, está todo mundo já fazendo, né, você vai poder, enfim, continuar. Então, você vai estar lá ministrando sua aula ao vivo com algumas pessoas e vai ter pessoas em qualquer lugar do mundo, né? É o que eu falo, né? Aí vai da habilidade do professor, você fala mais do que uma língua, você pode dar, né, aula para qualquer lugar do mundo hoje, né? Essa questão da geolocalização, que a Brisa também comentou, que as pessoas às vezes falam, pô, Brisa, pô, Denise, eu queria tanto fazer aula com você, eu sou sua fã, eu amo o seu trabalho, mas você está do outro lado, né, da cidade, ou né, do bairro, às vezes até, ou do estado, e agora tem toda essa possibilidade de conhecer todo o trabalho que o pessoal do Ayrton faz, enfim, e assim sucessivamente, né, todas as companhias que estão agregadas lá no Instituto, enfim. Então, assim, a abertura do mercado ela é enorme. Eu acho que, assim, existem ainda muitas oportunidades disfarçadas. Quem se colocar à prova e experimentar, e sair desse piloto automático e aproveitar essa situação agora, vai colher frutos durante muito tempo mesmo. Gente, é muito legal, né? Bom, como eu falei no início, sou fã de vocês. Eu poderia ficar aqui meu fim de semana inteiro, já ia pegar daqui a pouco uma espumante, né? Já ia ficar aqui e nós íamos conversar assim sobre 1000 coisas que já estão passando na minha cabeça, mas, né? Como é uma parte de um evento, a gente vai chegando para o nosso último bloco, digamos assim. Estou me sentindo aqui uma jornalista, né? Já que sou e não exerço a profissão. Para que vocês, então, agora, né, depois de todas essas explanações tão importantes, tenho certeza que todo mundo que vai nos assistir, de alguma forma, vai se identificar, ou vai dar uma luz no fim do túnel, né? Ou vai pensar em sacudir essa sua caixinha para ver de que forma pode ser criativo.
Nesse último momento, então, eu queria de novo, né, que cada um de vocês trouxesse, assim, quais são as expectativas e o que vocês estão projetando para esse final de ano aqui? Questão, então, para a Denise, que eu vou começar falando assim, como é que vai ser teu espetáculo? Vai ter, não vai ter? Como é que tu vai suprir isso das alunas? O que vocês estão bolando, né, para esse novo ambiente que vocês estão agora lá na Libanesa para o próximo ano? O que tu pode falar para o pessoal, assim, das tuas expectativas e o que tu acha que o mercado da dança ganhou, né? Porque as perdas a gente já sabe, então vamos falar dos ganhos. O que o mercado da dança ganhou nesse ano tão atípico que vai poder levar para o ano que vem? Depois, então, eu vou chamar o Ayrton. Primeiro a Denise. Tá. Eu acho assim, ó, tá tendo um movimento aí de algumas escolas de Porto Alegre de fazer um fazer, né, num drive-in, né, cada um preparar alguma coisa, ou até nós, como eu te digo, com as minhas alunas é difícil preparar alguma coisa assim no virtual, né, então a gente pretende talvez participar com algum já espetáculo já que a gente já teve, né? Vou fazer uma edição de sacudir aquela caixinha, aquele saco lá, pegar todos os espetáculos que a gente já fez, fazer uma edição e se juntar nesse processo. Mas paralelo a isso, para minhas alunas, durante essas aulas online, eu lancei um desafio para elas, porque eu dei várias coreografias novas, elas foram aprendendo, foram dançando no online, e eu disse, nós vamos fazer o desafio da quarentena. Então, vocês têm que se juntar entre, até no máximo 3, porque até teriam que se preparar através de vídeo, ou um encontro pequeno, com 3, tudo bem. Vocês vão ter que preparar um figurino e vão ter que preparar essa coreografia ou fazer um vídeo e me passar, ou essas que já estão começando a aparecer lá no salão grande do espaço lá da Libanesa, se apresentar naquele palco, né, Brisa, ali do Libanesa, sim, se apresentar para nós ali dentro desse desafio, cada grupinho com seu figurino e dançando a sua música. Então, com isso, como a gente teve também toda essa mudança de escola nova, para nós, esse ano, nós vamos ter que ficar com algo assim, porque não vai dar o tempo que a gente precisaria para montar algo maior, né? Para o ano que vem, aí, com certeza, voltaremos com os espetáculos normais. Mas esse ano, a ideia é essa, participar desse drive-in aí que estão montando, talvez, né? E esses minis apresentações entre elas mesmo, mantendo o afastamento que a gente precisa. Até o próprio clube ainda não está aberto a eventos, né? Então a gente não pode fazer nada grande por enquanto, não foi liberado, né? Então nós estamos indo devagar, respeitando todas as normas e respeitando o que tem que respeitar para a segurança de todos, né? Então acho que é isso aí. Obrigada, adorei, quero ser convidada para esse drive-in aí, pode me botar lá. Tá. Bom, Ayrton, de ti, eu queria saber assim, ó, como é que vai ser daqui para frente? Quando é que tu acha, como é que vocês estão tratando dessa questão da volta dos eventos? Isso já está em pauta, né? Queria que tu falasse um pouquinho dessa questão dos espetáculos, dos teatros, como é que isso está sendo mobilizado, né? Já que a gente já está num momento assim de pensar no futuro e de projetar uma retomada, várias atividades, eu tenho visto na mídia aí que até as boates estão se mobilizando, cinemas e tudo mais. Como é que tu pode trazer alguma mensagem nesse sentido? O que tu está projetando para o próximo ano? Então, assim, esse cenário vem sendo estudado, né, como todos os segmentos, e a prefeitura vem buscando já antecipar isso, apesar de que a gente nunca sabe, né? Essa volta está sempre uma ameaça, né, sem prazo definido. Então a gente sabe que não vai ser, né? É o novo normal que a gente fala. A gente tem acompanhado, né, não só no Brasil, mas mundo afora, né,
em Berlim, né, metade das cadeiras, poltronas foram tiradas do principal teatro da cidade, então ela vai começar com metade dos seus assentos apenas, né? Broadway também, né? Hã? A Broadway também. Isso. Sim. Então, assim, a gente está se preparando, né? Mas a gente ainda não tem esse prazo, porque todo dia, toda semana a gente está relendo isso. Mas vai ser um novo normal, né? E que vai trabalhar tanto, a gente não pode esquecer que vai ter uma certa preocupação que ainda vai advir, por mais que cesse, né, o risco. Então vai ser um outro tipo de relação com o público, mas ao mesmo tempo tem um desejo contido aí de ir, né, de estar na frente a um palco que vai neutralizar de certa maneira isso. Então a gente só vai ter que ter os cuidados. Mas independentemente disso, eu acho que a gente já tem um legado, né? A Dani falava, tem um legado enorme, gente. Preocupado, eu e a Ilza, que trabalha lá no Centro de Dança, fizemos uma pesquisa com 108 professores e professoras de Porto Alegre, né, com aulas de dança online. 99% já estão, né, atuando online. E quase 80% já manifestaram que vão conseguir, vão continuar, né, mesmo que volte às aulas presenciais. Então, isso já é um fato, né? E um fato que traz uma série de benefícios que a gente não considerava, né? Tu falou aí de dar aula para outras cidades, mas, por exemplo, a gente viu, inclusive, questões de dificuldade econômica e social, né? A gente tem alunos que colocaram na pesquisa, professores colocaram na pesquisa, meu aluno não tinha condições de pegar 2 conduções para vir fazer aula comigo. Agora ele pode, né? Porque ele tem a internet no celular dele. Ele não precisa enfrentar o engarrafamento. Ele não conseguia chegar a tempo na minha aula porque no horário de pique, né, de rush, ele não conseguia se deslocar do trabalho até a minha escola. Hoje ele pode. E mais do que isso, a gente conseguiu chegar, por exemplo, na periferia. A gente está agora com um projeto mais Restinga, oferecendo 7 cursos profissionalizantes para um público que não teria acesso, né? Não teria onde ter esse conhecimento de produção, elaboração de projetos, metodologia do ensino, gestão de espaço de dança. Então, a gente ganhou uma série de possibilidades aí, né? A Denise falava ali, a gente teve a primeira Poa Drive Dança, né, no espaço que estão sendo shows de música, que o Júnior Copps fez. Eu pude ser jurado de uma coisa que me comoveu muito, que foi Todos pela Dança, né, que a Grace Gross e outras escolas promoveram, que eu duvidei, devo ser sincero, eu disse, gente, eu vou colaborar, mas não vai funcionar. Gente, tu vê aquelas crianças no quarto, né? Na sua casa, os pais gravando no celular, ajudando, mobilizados junto com eles, criando coreografia, enfim, a gente tem muita coisa aí, né? A gente ganhou, acho que a Dani falou 6 anos em 6 meses, e eu concordo com ela. Eu acho que a gente ainda está analisando isso. Eu tô lá, eu tenho um site, fazer propaganda, o Sena TXT, onde eu tenho escrito. Primeiro eu congelei, eu disse, gente, eu tenho um site para escrever sobre espetáculos, né, que estão estreando. E agora não tem mais espetáculo estreando, acabou meu site. E, gente, eu descobri que eu não paro mais de escrever, porque são tantas variáveis, são tantos contextos e realidades novas e potentes que estão surgindo, que eu não estou dando conta de escrever de tudo que está surgindo. Então, eu acho que é bem positivo. Eu acho que a gente ainda tem parâmetros que a gente não pode estabelecer ainda, mas eu acho que o futuro é promissor, tanto pelo que a gente ganhou, como que a gente vai poder recuperar de outra forma. Muito legal. Eu também. Nossa, eu descobri tanta coisa que eu posso fazer, né? Inclusive a Dani, que eu fiquei de falar aqui, a gente
entrou nesse mundo online, né, pensando que ia ser também uma coisa de momento. E agora a gente está vendo. Eu sempre falo assim, que me seduziu foi assim, que a Dani disse que eu vou gravar, os vídeos vão estar lá na plataforma e quando eu for velhinha, tiver aposentada, meus vídeos vão continuar lá vendendo para todos sempre, amém. Então eu vou ser produtiva enquanto eu estou produtiva e depois lá no virtual eu vou ficar lá para o resto. Então são Grave várias... uma vez e venda para sempre. Isso aí me seduziu totalmente, né? Tanto que eu tô produzindo, se tu tá escrevendo aí, eu tô filmando, sabe? Eu no início, eu olho meus vídeos lá de março e agora eu digo para minha sócia, gente, eu tô uma atriz praticamente, né? Porque uma coisa é dar aula ali no presencial, outra coisa é tu gravar um negócio que vai ficar para sempre. Tu começa a desenvolver a tua capacidade, inclusive, de te reinventar como profissional, e isso eu acho que é um ganho inestimável, por isso que eu falei do negócio do Alzheimer, porque eu acho que todo mundo, a minha mãe, por exemplo, tem 78 anos, está fazendo aula de pintura, que ela é artista, e fazendo palestra pelo Zoom. Coitada, levou um pau, né? Mas se eu levei, imagina ela. Mas agora ela já está dominando ferramentas que nunca. Então, eu acho que realmente a gente não está aqui para falar dos outros aspectos que envolvem a pandemia. A gente está focando na questão do business da dança. Então, eu acredito que o business da dança, né, Dani, só teve a ganhar, né? E as perspectivas que agora eu gostaria que tu colocasse sobre o teu olhar, são também nesse sentido, né? De serem crescidos. Acho que agora realmente é isso, é rever, virar essa caixinha que eu brinquei, né? Eu falei dos conteúdos que vocês têm. Todos vocês são muito habilidosos, né? Quem é artista não é artista por acaso, né? Então, vocês são ultra criativos, né? Então, eu acho que é aquilo, né? Normalmente, né, bailarinas lidam muito com ou coreografias ou improvisos, né? Seja qual lado for, a criatividade ela sempre está presente. Então, isso é um fator que é inerente a todos vocês. Então, agora eu sinto como se estivessem espremendo vocês e está saindo torta de limão do outro lado, né? Está espremendo os limãozinhos e está saindo torta de limão. Então, quem tivesse essa visão, eu acho que a questão, eu falo muito disso, da questão da visão, porque é ela que faz toda a diferença. Porque se a gente ficar olhando para o que falta, ao invés do que farta, ou seja, o que a gente mais tem, a gente realmente não vai sair de lugar nenhum. E falando dessa coisa, né, das novas habilidades, minha mãe também, se falou da sua mãe, Lisa, outro dia eu fiquei rindo com ela por muito tempo, porque ela adora ir em show, E ela falava, ai, como é que eu vou fazer agora? E eu não vou mais conseguir ir nos shows e tudo mais. Eu falei, mãe, eu vou te apresentar um negócio. Aí eu apresentei para ela a Siri, que a Siri é a robozinho, né, do celular. E aí eu falei, mãe, você vai ter o seu show particular. Ela, como assim? Eu expliquei para ela que quando ela pediu uma música para a Siri tocava. E eu falei, agora você vai ter o controle do seu próprio show. Gente, ela se acabou. Ela pediu umas músicas que eu falava, não, a Siri não vai achar essa música. E achava. Sabe, Carlos Gardel, enfim, coisas de muito tempo atrás. Então, assim, eu acho que tudo vai, de novo, do jeito que você olha. Falando do diferencial, eu acho que um recado que eu gostaria de deixar para o pessoal é que essa questão das aulas híbridas, né? E principalmente falando agora de marketing, né? São novas estratégias de marketing que vão surgir. Então, por exemplo, quando a gente pensa, né, na questão de novos clientes, novos alunos, que, né, a pergunta que mais eu recebo é, Dani, eu preciso de novos alunos, como é que vai ser? Eu falo que o digital, ele pode e será uma porta para novos alunos, porque se você tem um conteúdo bom disponibilizado na nuvem, né, seja em qual plataforma for, se aquele aluno que tem algum tipo de objeção, ele consome o seu produto, ele vê a sua didática, ele vê sua aula e fala, pô, gostei, se ele estiver na geolocalização próxima, ele pode fazer aula com você. Se ele não estiver na geolocalização próxima, ele vai continuar fazendo aula com você, porque você vai ter as aulas lá gravadas ou híbridas, por exemplo, como a Denise está fazendo. E para quem é aluno presencial, você ainda vai ter um diferencial que você falar. Então, por exemplo, né, pegar um exemplo prático. A pessoa paga, sei lá, R$120 na sua mensalidade. E aí você fala, olha, Brisa, se você me pagar mais 50, você tem acesso a todo o nosso arsenal que está na nuvem. Todos os conteúdos que estão lá gravados também. Então, é mais um diferencial que você vai aumentar, inclusive, o seu ticket médio.
e vai conseguir atender mais gente, mais clientes, na mesma estrutura, tendo o digital a seu favor. Então, assim, é uma época que, para quem tiver olhos abertos, estiver atento, vai conseguir vender muito mais, ter novos alunos. Então, assim, é uma época que vai entrar agora muito próspera, mas é a atitude que vai fazer a diferença entre uma pessoa que vai ter sucesso ou não. De novo, vai ser a escolha para o lado, se você vai olhar para a mudança, de se permitir estar aberto a mudanças ou não. Se você quiser voltar ao que era antes, você não vai conseguir sucesso, simplesmente porque aquele antes não existe mais. Então, você tem que se adequar ao que existe hoje. Então, é aquilo, é a mesma coisa que eu posso estar parecendo um pouco racional demais, mas para vocês entenderem, é a mesma coisa que eu virar para alguém agora e falar, não, mas eu quero voltar lá para o orelhão, né, para o telefone de discar, enfim, eu vou te mandar cartas ao invés de e-mail. Então, assim, não tem como, né? Porque a gente ganhou tempo, e aí volta a dizer, né? Onde a tecnologia encosta, ela não retrocede. Porque a gente ganha tempo, e aí ganhar tempo é ganhar vida. E ganhar vida, a gente não ganha de outra maneira. Então, é otimizando os processos que a gente pode fazer mais rapidamente, né? Então, vamos otimizar. Eu acho que a grande dica que eu tenho a dizer é os professores agora dizendo, né? Que conquistarem a habilidade de ensinar, de ter uma metodologia, uma didática à distância, vão ser aqueles que vão ser os mais procurados por conta dessa questão sinestésica. Então, reveja, quem ainda não reviu, reveja sua didática, sua metodologia, para que você consiga alcançar o aluno, mesmo sem, né, outro tipo de correções que eu posso fazer. Por isso que está tão em voga, e eu acho que a nova era da dança vai ser a dança junto com consultoria. Então, é aquela dança onde eu compro uma aula gravada, eu entro numa plataforma, e aí eu entro em contato, por exemplo, eu compro as aulas da Denise e falo, eu entro em contato com a Denise e falo, Denise, mas eu preciso que você me corrija. Então, olha, eu estou aqui em São Paulo, eu te mando eu gravada, dá uma olhada como está a minha dança e me corrige. Então, é a dança com consultoria. Mas olha só como é interessante para o professor, que eu brinco, né, que eu falo para a Brisa, né, que é grave uma vez e venda para sempre. O seu corpo, que é a principal ferramenta de trabalho do professor, do bailarino, ela não vai ser desgastada, porque você gravou e já está lá o principal, que é o ensinamento. Mas a correção, que aí é o personalizado, isso vai precisar continuar. E aí é nisso que vocês vão conquistar um novo ganho no mercado, onde não tinha antes, que é a era que nós estamos hoje, quando a gente fala no marketing da experiência. A gente não está nem mais na era da personalização, a gente já está na era da experiência. Qual é a experiência que você vai trazer para o espectador, como, por exemplo, o Ayrton falou, qual vai ser a experiência que a gente vai trazer para o público? Esse público que está sedento, né? Tem uma demanda assim reprimida a querer fazer aula, a querer assistir espetáculos. Como que a gente vai fazer com que essas pessoas tenham uma experiência diferente? Trazendo só um exemplo, não sei se vocês viram, o Cirque du Soleil. Ele fez um super espetáculo, ele juntou vários espetáculos, ele fez uma van premiere no YouTube para todo mundo, e para alguns clientes VIPs, eles entregaram em casa uns kitzinhos com pipoca, para que eles pudessem, por exemplo, assistir junto com eles essa estreia. Então, assim, agora a criatividade vai fazer com que seja uma diferença. Mas a era da experiência chegou para ficar, agora é isso. Muito legal. A gente, então, está chegando ao final, né? Mas, para mim, foi excelente. Assim, tive uma aula, né, de várias dicas de cada um de vocês. Espero que o público que vai nos assistir também possa usufruir, né, de todo esse conhecimento e de toda essa esperança que vocês trouxeram para o nosso ambiente, que é tão importante, né? Porque como a gente precisa de criatividade, a gente precisa de esperança, né? Porque a gente só consegue criar no momento em que tu tá com esperança de que aquilo vai chegar em alguém e que aquilo vai ser bom para alguém. Então, isso foi muito, muito legal. E principalmente, como o nosso tema é business, não posso deixar de dizer que são oportunidades de negócios que se abrem aí para várias pessoas que estão nos ouvindo e que vão também poder
nesse segmento, pensar em como fazer esse salto de qualidade no seu trabalho para poder atingir novos mercados, né? E vão surgir também, assim como a Dani, que é especialista em marketing, que tem uma agência que está dando consultoria, vão existir a necessidade de outros profissionais, né, Ayrton, de se qualificar para poder ser um profissional melhor também nesse digital, né, Denise? De como a gente vai fazer espetáculos, de como a gente vai dar aulas melhores. Então, isso vai abrir novos mercados. E como toda revolução, né, porque eu acho que essa pandemia é uma revolução, vão ter perdas e ganhos. Quem não souber seguir surfando a onda vai ficar no caminho, né? Mas nós aqui vamos certamente nos reinventar. Agradeço imensamente vocês terem aceito o meu convite. Fiquei extremamente honrada, né, por estarmos aqui juntos, os 4, nesse momento em que a gente está, então, celebrando essa nova fase que é tão importante nesse ano, né, que é a renovação da vida, que a primavera nos traz, esse arquétipo, né, da renovação. Também o Dia do Professor, porque todos aqui somos professores, Dani, Denise e Ayrton, né? Então estão já aqui comemorando esse dia tão importante de nós, professores, e o Outubro Rosa, que é também uma data significativa, um período em que a gente tem que trazer também nesse ano o nosso olhar para essa necessidade de não deixar de ter esses cuidados, nós mulheres, né, em relação ao câncer de mama, que ainda é um dos cânceres que mais mata, infelizmente. E tem cura, né? Se as pessoas souberem tratar com antecedência, né? De forma precoce, ele tem uma boa chance de cura. Para quem vai assistir, né, esse nosso momento, então, Business Dance, vai estar lá no YouTube, no canal da Ângela Garcia, no AG Estúdio 28, a partir das 10 horas da manhã. Depois eu passo para vocês, meus convidados, o horário em que a gente vai estar, mas vai ficar gravado. E vai ser no dia 17 de outubro. Então, um pouco menos de um mês, nós vamos estar lá no canal da Ângela, fazendo parte desse evento tão bacana e tão criativo, né? Que está sendo também com o apoio da Asgadã e da Faculdade Sojipa e com a coordenação da Ângela Garcia. Ayrton, um beijo para ti, saudades de estar lá no Centro Municipal de Cultura, no Teatro Renascença, né, participando, mas espero que em breve a gente possa também estar no presencial. Mas foi muito bom te ter aqui no nosso momento. Denise, também tô louca para ir lá visitar a tua nova escola, né? Quero muito ir lá, um ambiente que eu já transito há tantos anos, né? A sociedade libanesa sempre nos recebeu muito bem. Com certeza vocês também vão agregar com o espaço de dança, com a Isabela, com todas as alunas de vocês que eu tive o prazer de conviver durante os anos que eu fiz parte também do espaço de dança, que eu me sinto muito, muito feliz. E a Dani, né, que todo dia está comigo aí, que a gente se fala de manhã, de tarde, de noite, também aceitou meu convite. E eu fico muito grata porque vocês trouxeram contribuições importantes para quem está nos assistindo, com certeza vai refletir sobre a dança de forma mais como um negócio, né, e as oportunidades que isso tem. Então vamos encerrando por aqui, agradeço, um beijo para vocês, fiquem bem. Bom final de semana.